Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer a análise do Felipe. O Felipe é faixa marrom de judô e ele fez estreia nas competições de jiu-jitsu agora. Uma coisa importante e legal de falar é que, por mais parecido que seja o judô e o jiu-jitsu, é difícil de transitar habilidades de um para o outro. Você consegue, obviamente, transitar habilidades mais simples como pegada, como movimentação, mas habilidades mais complexas, como posições em si, é difícil de você levar um para o outro. Aqui ele fala que ele fez 5 lutas e ele acabou perdendo por falta de condicionamento físico. Para você ver que um cara que é faixa marrom numa arte marcial não necessariamente vai transitar esse condicionamento para outra arte marcial. As capacidades físicas são diferentes e complementares. Obviamente, quando ele tiver um pouquinho mais treinado no jiu-jitsu, vamos por aí uma faixa marrom de jiu-jitsu também, o corpo dele vai estar 100% adaptado e vai ficar simples para ele trabalhar nas duas, sem muito problema. Eu tive essa dificuldade também de transitar as duas modalidades, tanto que até hoje muito eu não gosto de trabalhar queda no jiu-jitsu, porque eu sinto essa dificuldade ainda um pouco, sinto meio que travado na área em pé, para o jiu-jitsu. Obviamente também eu não vou tomar a queda de qualquer cara, mas mesmo assim não é tão simples assim, eu vou fazer 2 aulas de judô ali e eu vou transitar pro jiu-jitsu tranquilamente, passar o carro em todo mundo. Não é assim não. Uma coisa legal de saber também é que no jiu-jitsu, se você é faixa preta, no caso, de outra arte marcial de grappling, seja ela judô, sambo, wrestling, luta livre, você não pode ser faixa branca. Quando você é faixa marrom, você ainda pode. Mas se você competiu em algum nível nacional, você não pode entrar na branca, você tem que entrar pelo menos na azul. É por isso que às vezes é difícil você ver alguém migrar para o jiu-jitsu e competir no jiu-jitsu com tanto afinco que ele compete na outra arte marcial, porque começar na azul é uma forma bem boa de você filtrar os caras que realmente querem treinar jiu-jitsu e não usar qualquer arte marcial para poder vencer uma competição de jiu-jitsu. Na branca é mais fácil os caras vencerem justamente pela força física, pelo gás. Normalmente faixa branca o cara nunca treinou. O cara que nunca fez nada e tá vindo pro jiu-jitsu é diferente do cara que já treinou alguma coisa na vida e aí agora sim tá vindo pro jiu-jitsu. Então o legal é, pra quem tá vindo de outra arte marcial, se concentre em treinar até você ser um bom faixa azul. Quando você é um bom faixa azul, eu acredito que você vai conseguir entender os conceitos básicos do jiu-jitsu e da sua arte marcial, e aí vai ficar fácil de você transitar entre as duas. Para mim demorou alguns anos para poder entender esse conceito, tanto que quando eu entendi, minhas lutas no judô passaram a não ser mais vencidas em pé. 80% das minhas lutas que eu lutei em campeonato foi vencido no chão, justamente por causa dessa facilidade de transitar entre uma arte marcial e outra. Então vamos lá ver a luta do Felipe. O Felipe categoria pena. Pena é até 70 quilos, se eu não me engano. Vamos começar. Primeira coisa que a gente já vê, principalmente na postura em pé, a gente vê que o Felipe, que é esse daqui, ó, olha como ele mantém os pés dele virados para frente pro adversário, pé à frente, pé atrás. Eu falo isso constantemente, mas ver numa luta é muito melhor do que ver do que falar, né? Então, o adversário está frente a frente, os dois pés dele nem estão apontando para o adversário, mas ele está com a base paralela, enquanto o Felipe já está com uma base um pouco melhor. É costume do cara que faz judô colocar esse braço um pouco mais à frente para proteger o peito. A gola é a pegada mais importante, então você manter a proteção do peito é importantíssimo para você entender. E olha como, quando você está acostumado a treinar em pé, olha como você migra tranquilamente da base que você não prefere para a base que você prefere. Por exemplo, ele começa de canhoto, mas o Felipe é destro. Então o que acontece? Ele entra na luta e aí ele tenta pegar no kimono, o cara dá uma pressão para ele. Vocês viram a base dele trocando? Olha aqui, ó. O cara pega mais forte no kimono lá, ó. Ele já inverte a base dele para a base dele que é mais propícia de ataque e mais propícia de defesa. Então, aí ele já começa a atacar com a base certa. E aí ele muda de novo para a base invertida. Mas pode ver que ele não tem erro na parte em pé, não. Aqui, ó, uma dica importante para quem faz judô e tá migrando pro jiu-jitsu é você aprender a dominar a queda em pé. O que isso significa? Antes de deitar e fazer a posição, porque no judô você tem que entrar primeiro para poder valer o ponto, né? Antes de você entrar e valer a posição,
espera a posição estabilizar um pouquinho em pé para você cair com mais domínio. Nesse caso aqui, o menino ele foi surpreendido e ele acabou aceitando a posição. Mas aqui facilmente daria para poder levantar se o cara fosse mais espertinho. Por isso a dificuldade de quando você já começa a competir na faixa azul. Na faixa branca ainda dá essas margens de erro. O que acontece é o seguinte: você no jiu-jitsu tem que cair e dominar. Você não pode só derrubar o cara e cair de qualquer jeito, porque aí não vai valer nada, só vai valer a vantagem. Então é importante você cair e dominar, cair dominado, porque aí sim você vai conseguir ganhar os 2 pontos em todos os caras. Em todos os caras. Essa montada aqui, ó, eu não recomendo fazer. Tá vendo que ele tá na posição não tão boa? Tá vendo? O cara tá tentando levantar e aí pra dominar o cara, ele monta lá, ó. Ele vai... Olha lá, montou. O que acontece? Quando você faz isso, você fica com o peso do seu corpo todo de um lado só. Aqui você poderia ter perdido a montada. Você conseguiu montar aqui, né, com tranquilidade, porque o menino é meio cabeção. Mas se você tivesse fazendo com um cara que sabe bastante a posição de guarda, no momento que você está montando, essa perna aqui, ó, fica vulnerável. Fica vulnerável para o cara repor. Então, pode ver até que seu pé tá fora do chão. Se o cara fosse espertinho, ele desistiria de defender a montada e iria para a reposição de guarda aqui na meia guarda. Aí você poderia ter perdido a montada e os 100 quilos, né? Porque você tá indo 100 quilos para a montada, teria largado 100 quilos para a montada, teria perdido os dois. E teria perdido os dois. Então é legal que você estabilize o cara primeiro. Aprenda a dominar o cara tá aqui, ó, nessa posição, ruim, péssima. Aprende a dominar ele, porque esse domínio aqui também vai transitar lá pro judô quando você voltar a competir o judô. No judô, pra quem não sabe, se você estabilizar o cara por 20 segundos no chão, você ganha a luta, só estabilizar nos 100 quilos mesmo. A maior deficiência do cara do judô é essa imobilização em si. Porque os caras do judô eles são muito bons em finalização, eu percebo. Mas imobilização e saída de imobilização, eles são meio fracos assim nesse sentido. Então, se você que está migrando pro jiu-jitsu e está aprendendo as coisas, para você a habilidade mais importante para você migrar do jiu-jitsu pro judô é esse domínio de 100 quilos. Então aprende a dominar. Aqui você poderia dominar tanto forçando o cara pro chão, quanto girando, quanto trocando a sua base. Aprende a dominar porque essa habilidade ela migra direto pro judô sem muito problema. Aí ele montou, não tem problema, aqui tá tranquilo. E ó, eu não vi o resto da luta, mas olha o que eu falei. Como a perna fica vulnerável e ela ficando vulnerável, o cara repõe a meia guarda. Desnecessário, porque ele já estava numa posição ótima e ele poderia ter mantido essa posição sem nenhum problema se tivesse um pouquinho mais de paciência. É o que eu tô falando do domínio, ó. Esse domínio que ele tá fazendo aqui, ó, tá vendo? O joelho dele e o peito levantado, não pode haver. O ombro tem que estar lá no rosto dele, lá no rosto do adversário, para poder facilitar um pouco o domínio. Tá vendo que o cara tá olhando para cima? O cara não pode olhar nem para cima, nem pro cara que tá vindo. Então se o cara tá desse lado meu aqui, o cara tem que pesar no meu rosto de tal forma que eu não consiga nem olhar pro teto e nem olhar para ele. Então eu tenho que estar olhando para lá. E aí eu vou tentar olhar, eu vou ficar preso no meio do caminho. O máximo que eu vou conseguir forçar é olhar pro teto. E aí, essa medida é boa por quê? Porque aí quer dizer que você tá com a sua postura 100%. Tanto de quadril, quanto de pressão, quanto de domínio de esgrima. E aí facilita você passar a meia guarda. No caso aqui, o menino repôs sem dificuldade nenhuma. E não foi ele que acertou, né? Foi o Felipe que errou. E aí eu já mencionei isso algumas vezes aqui, o fato de você, da redundância que o faixa branca tem no meio das lutas dele. O que você tem que prestar atenção faz a posição bem feito, faz o domínio bem feito, pra você fazer uma vez só. Se o cara sair, ótimo, mérito do cara, parabéns, vida que segue. Mas se você tá dando a oportunidade do cara voltar para você passar de novo, fazer mais ponto, é horrível. Então faça bem feito para fazer uma vez só. Não tem essa de redundância, de ficar se matando, não precisa disso.
E um problema bastante dos caras do judô é o excesso de força. Parece que ser muito forte não é um problema, né? Mas é. Porque o excesso de força faz com que o cara não se atente a algumas posições básicas. Por exemplo, aqui, ó. Por ele ser forte, o cara não consegue mexer a base dele. Pelo cara ter uma base boa, ele não consegue mexer. Aí ele não se atenta a botar essa esgrima para ficar um pouco mais fácil de derrubar o cara. Olha como ele luta com o cara na força mesmo, é unhas e dentes. Então o excesso de força que a maioria dos caras do judô tem dificulta o aprendizado. O que é contra-intuitivo, porque quando o cara não treina nada, ele chega na academia e eu peço para ele ficar mais forte. Eu passo mais flexão, eu passo burpee, eu passo abdominal, para ele ficar mais forte. Mas quando você tem força demais, principalmente vinda de outra arte marcial, dificulta você fazer as posições de uma maneira um pouco mais certa. Aqui para pegar, aqui ó, tá vendo que o juiz tá olhando? Não deu ponto de joelho na barriga. Vantagem, tá vendo? Ficou 3 segundos. Por que ele não deu ponto? Porque quando você faz o joelho na barriga, esse pé aqui, ó, ele tem que estar pisado. Ele não pode estar ajoelhado. Então você vai fazer o joelho na barriga, esse pé vai pisar. Joelho na barriga com esse joelho ajoelhado, não vale de nada. O juizão tá espertíssimo. Ele olhou, viu que não tava. Ficou 3 segundos aí, ó. E aí é nessa, né? Que aí é nessa, o cara não conhece a regra. E aí, se ele for um cara meio lelé da cabeça aí, ele vai lá reclamar com o juiz depois. Pô, meu ponto de joelho na barriga, blá blá blá. E aí vai achar que o juiz passou a mão ainda. Nesse caso, o juiz não tava certo. E aí, de novo, ó, tá vendo? Já tava passado, passou 2 vezes. É melhor você ficar nos 100 quilos e não fazer absolutamente nada do que você tentar atacar e perder tudo que você ganhou até agora. E aí você fica gastando força, força, força. Energia não é infinito, principalmente a energia do corpo humano. Nesse caso específico, se o Felipe tivesse controlado um pouco mais, não tivesse sido tão desesperado na hora de fazer as posições, seria muito mais simples dele fazer as 5 lutas dele lá e não se cansar. Porque mesmo que ele recupere bem, ele não recupera toda a energia até a hora de voltar para a próxima luta. Então ele já vai começar com o tanque na terceira luta em 80%, 90%. E aí na próxima luta 70%, na próxima luta 60%, na próxima luta 50%. E aí vai ver, já era. Olha lá, o menino ganhou 2 pontos. Isso aqui, ó, esse domínio aqui, ó, não façam, pelo amor de Deus. Esse domínio, o pé nos 100 quilos passa por fora da perna, como se fosse fazer uma meia guarda invertida, não façam. Isso aqui estoura o seu joelho. Se o menino aqui der um sprawl para trás, ele esticar as 2 pernas para trás, o seu pé vai enroscar e o seu joelho vai sair. Vai ser como se fosse um heel hook. Sabe o chave de calcanhar, que é proibido? Então, você está se dando um heel hook. E o heel hook, não sei se você sabe qual que é o problema de ter um heel hook de kimono, é que é um golpe sem defesa praticamente. Quando ele encaixa e começa a dar a pressão, é impossível de escapar. E aí, quando você vai tentar tirar esse pé daqui para poder fazer qualquer coisa e aliviar a pressão do pé, com certeza já vai ter machucado. E mesmo que você tire, você vai ficar lá moscando, aí tem que fazer gelo, fisioterapia, tomar remédio, ir no médico, todo o procedimento de recuperação de lesão por um erro seu, né? Por um erro completamente seu. Tá vendo essa meia guarda invertida aqui, tá fechando? Esse pé aqui, ó, vai embora. Ele tá dando um heel hook nessa perna aqui, ó. Parou, botou meio. Olha lá, o juiz botou de volta. E isso aqui devia ser algo proibido, igual é proibido cruzar o pé na frente cruzar o pé de fora para dentro. Porque basicamente o cara tá se forçando o próprio joelho. Obviamente, né, quando é auto-infringido, o juiz não tá nem aí. E a regra também não tá nem aí. Mas prestem atenção para vocês não se prejudicarem lá, ó. Por mais que pareça um bom domínio, é muito complicado de manter esse domínio.
Aqui, ó, o cara passou a guarda, para de fazer força. Para de fazer força, que você vai estar só gastando energia. Espera, aqui, ó. Espera um momento, para de fazer força aqui, ó. Ah, não conseguiu. Empurrei, saiu o quadril. O cara virou. Olha lá, empurrou e saiu o quadril. Acabou força. Para de fazer força. E aí, você vai economizar, tá vendo que ele tá usando o supino nos dois braços aqui? Vai economizar pra dar pra sair de uma vez. Igual agora, ó. Ele saiu de uma vez depois que o cara entrou um golpe. Mas vamos supor que o cara enrolasse mais um pouco. Acontece muito já na faixa azul, na faixa roxa. O que acontece? O cara fica enrolando você. Ele não ataca por vez. Você dá o braço pro cara e o cara não ataca. O cara sabe que é uma armadilha. O cara sabe que você vai subir. O cara sabe que você é forte. Ele tá sentindo a sua força. Então, o que ele faz? Ele espera. Simples assim. Aí ele espera. E aí quando ele ataca, você já não tem mais potência, né? Porque potência é uma habilidade finita. Resistência é uma habilidade que pode, né, ser mais infinita, entre aspas, dentro dos 5 minutos de luta, dentro dos 10 minutos de luta ali. Mas potência é uma habilidade finita. Você vai ter muito mais potência no começo do que no final. E aí quando você precisa da potência para escapar, como você estava lá fazendo força toda hora, perdeu a potência e não vai conseguir escapar. Nesse caso, o cara atacou antes, então ele ainda tinha energia para poder dar uma explosão final ali e sair. E olha o que eu falei de gastar energia, gastar força. Olha como ele já tá bem mais cansado. Dá pra perceber que ele tá bem mais cansado. E esse maluquinho aqui parece uma torinha, filho. Deve fazer uma força do caramba. Porque ele é bem menor e tá na mesma categoria de peso. Então deve ser difícil de movimentar esse cara. E é isso que é foda, ó. A confiança dele de trocar em pé faz com que ele tome queda num faixa branca. E isso não pode acontecer. Manter. Olha como ele já não mantém a base. Olha como ele não mantém a base, ó. Olha como ele tá andando normal, ó, as perninhas juntas. E isso não pode acontecer. Se o cara tivesse um pouquinho mais de gás, ele tinha terminado essa queda. E aí você, faixa marrom de judô, tomou a queda de um faixa branca de jiu-jitsu. O cara que, teoricamente, tá começando, né? Tem um ano e meio de treino. O cara faixa marrom de judô tem mais tempo. E aí olha como ele já fica mais esperto na próxima. Olha como a base tá aberta agora. Entendeu? Então é isso. Não perca a atenção na luta. Não perca a atenção na luta. Aí acabou a luta provavelmente. E ele ganhou essa luta. Pra quem tá filmando, né? Pelo amor de Deus, filme a luta até o final. Até levantar a mão. É bom, é legal, é divertido ver a mão sendo levantadinha lá e já era. Então, basicamente é isso. As habilidades de uma arte marcial não transitam para outra, a não ser que você treine uma tentando transitar para outra. Eu sempre treinei assim, mesmo que inconscientemente, mas me ajudou bastante a não tomar não desperdiçar as habilidades que eu tinha no judô, nem as habilidades que eu tinha no jiu-jitsu. Eu consegui usar ambas em ambas as artes marciais. Mas isso não é o padrão, não é o comum. Vejo muito cara não conseguindo transitar as habilidades de uma arte marcial para outra. Eu recomendo sempre treinar bastante técnica, né? Você aprender a técnica, mas mais importante, aprender na sequência. Ah, eu gosto de fazer essa técnica. Então, eu vou fazer essas 3 em sequência e vou acrescentar uma ou outra para emendar essas 3, que normalmente às vezes não está sendo emendado. Presta atenção nas posições que você vai escolher, porque nem todas as posições vão servir para todas as modalidades. No jiu-jitsu, principalmente os golpes que vira de costas, não são muito recomendados, apesar da alta eficiência do seu Inagi no jiu-jitsu. Tanto Ippon Seoinage, Iri-Ippon Seoinage, Morote Seoinage, todas essas, elas têm uma alta eficiência no jiu-jitsu, mas não é o recomendado. O recomendado é golpe de frente. Baiana, Osotogari, Outigari, Koutigari, Deashbarai, esses golpes de frente. Porque aí você não vai
ter o risco de expor as suas costas, vai ficar muito mais fácil de você manter a luta. Então, e pro judô também é verdade. No judô não adianta você ficar querendo fazer armlock, fazer guarda, fazer um monte de coisa. No judô é controle, é passagem de guarda simples, é manter o cara de costas no chão, é não deixar o cara virar de quatro apoio, e essas são as habilidades do jiu-jitsu que precisa no judô. Não adianta você querer fazer um triângulo voador que não vai adiantar muita coisa, na verdade nem pode. Não perca a oportunidade de treinar ambos, se você tiver essa oportunidade, mas também entenda que não é tão simples assim. Se você tiver algum vídeo, manda pra mim, na verdade sobe o vídeo pro YouTube e manda o link pra mim lá no Instagram. Agora a gente tá fazendo vídeo duas vezes por semana, esses vídeos 2 vezes por semana eu vou precisar de vídeo de vocês. E é isso aí. Eu também comecei a abrir um podcast que vai ser um videocast até eu conseguir 100 ouvintes lá no Spotify. Então os primeiros episódios, aí acredito que os primeiros 10 episódios serão em vídeo e áudio, mas depois eu vou fazer só áudio, porque aí o áudio eu consigo gravar em qualquer lugar. E antes que vocês perguntem, isso é um microfone. Beijo, tchau.